Lembram daqueles computadores enormes com disquetes? Naquela época, um jogo simples conquistou o coração de muitos. Não era nada chique, mas era divertido, envolvente e incrivelmente viciante. Esta é a história desse jogo. Um jogo agora perdido no tempo e ofuscado por títulos modernos. Juntem-se a nós em uma viagem pela estrada da memória, enquanto descobrimos a história de um clássico esquecido. Este jogo, meus amigos, não era sobre gráficos de alta definição ou histórias complexas. Era sobre jogabilidade simples, níveis desafiadores e a alegria de compartilhar a experiência com amigos reunidos em torno de uma tela bruxuleante. Era uma época mais simples. Uma época em que a imaginação preenchia as lacunas deixadas por personagens pixelados e efeitos sonoros básicos. Então, apertem os cintos enquanto viajamos de volta a uma época em que esta joia esquecida reinava suprema, capturando a imaginação de uma geração. Preparem-se para explorar sua ascensão, sua queda e as razões pelas quais ela permanece perto dos corações daqueles que se lembram de sua magia simples. A jornada do jogo começou nos primórdios da computação doméstica. Era uma época em que o mundo estava apenas começando a compreender o potencial desta nova tecnologia. Em meio ao jargão técnico e programas complicados, surgiu este jogo, oferecendo uma fuga simples, mas cativante. As pessoas foram imediatamente atraídas por sua jogabilidade intuitiva e design charmoso. O boca a boca se espalhou como fogo, e logo o jogo se tornou um nome familiar, encontrando seu caminho para casas e corações em todo o mundo. Seu sucesso não foi resultado de campanhas de marketing ou trailers chamativos, foi uma prova do poder da diversão pura e sem adulteração. Os desenvolvedores do jogo, uma pequena equipe de indivíduos apaixonados, colocaram seus corações e almas em sua criação. Eles se concentraram em criar uma experiência que fosse acessível a todos, independentemente da idade ou experiência em jogos. Mal sabiam eles que sua criação se tornaria um fenômeno global. A popularidade do jogo disparou, atingindo seu pico durante a era de ouro dos jogos de fliperama e console doméstico. Tornou-se um grampo nos fliperamas, com filas de jogadores ansiosos serpenteando pelas esquinas, todos competindo por uma chance de experimentar a magia em primeira mão. Em casa, as famílias se reuniam em torno de seus computadores, controles na mão, compartilhando risos e competição amigável. A natureza simples, porém viciante do jogo, transcendeu barreiras culturais e linguísticas, unindo jogadores de todas as esferas da vida. Tornou-se uma experiência compartilhada, um terreno comum, onde amizades foram forjadas e rivalidades nasceram. Torneios e competições surgiram, alimentando ainda mais a popularidade do jogo e solidificando seu lugar na história dos jogos. Os desenvolvedores do jogo, inicialmente surpresos com seu sucesso avassalador, continuaram a apoiar sua criação com atualizações, expansões e novos níveis. Eles ouviram sua comunidade em crescimento, incorporando feedback e sugestões para aprimorar a experiência de jogo. À medida que a tecnologia avançava, o cenário dos jogos também avançava. Novos gêneros surgiram, expandindo os limites dos gráficos, jogabilidade e narrativa. O mercado de jogos tornou-se cada vez mais competitivo, com novos concorrentes disputando a atenção de jogadores em todo o mundo. O jogo antes revolucionário começou a mostrar sua idade. Seus gráficos e jogabilidade simples, antes considerados charmosos, agora eram percebidos como desatualizados por uma geração acostumada a experiências de jogo cada vez mais sofisticadas. O jogo, antes na vanguarda da inovação, agora lutava para acompanhar o ritmo acelerado do avanço tecnológico. Apesar desses desafios, a base de fãs dedicada do jogo permaneceu leal, apreciando as memórias e experiências que ele proporcionou. Eles continuaram a organizar torneios, compartilhar seu amor pelo jogo online e apresentá-lo a uma nova geração de jogadores, na esperança de manter seu legado vivo. Seção 5. O início do fim, a ascensão dos jogos online
e das experiências multijogador online marcou um ponto de virada na indústria de jogos. Os jogadores não estavam mais confinados às suas casas ou fliperamas. Eles agora podiam se conectar com outras pessoas ao redor do mundo, experimentando vastos mundos virtuais e participando de batalhas online. O outrora popular jogo, com suas opções multijogador limitadas, lutava para competir com essas novas experiências online. Sua base de jogadores diminuiu à medida que os jogadores migravam para as últimas sensações online, atraídos pela promessa de vastos mundos virtuais e o fascínio de competir contra jogadores de todo o mundo. Os desenvolvedores do jogo, diante do declínio nas vendas e de uma base de jogadores cada vez menor, foram forçados a tomar decisões difíceis. Atualizações e expansões tornaram-se menos frequentes e, eventualmente, o suporte para o jogo foi descontinuado. A outrora próspera comunidade online silenciou, deixando para trás um vazio impossível de preencher. Seção 6. Esmaecendo no esquecimento. Com o passar dos anos, o jogo gradualmente desapareceu da consciência pública. As novas gerações de jogadores, criadas com uma dieta de gráficos de alta definição e jogabilidade complexa, permaneceram alheias à sua existência. O jogo que antes cativou milhões foi agora relegado aos anais da história dos jogos, uma relíquia de uma era passada. As cópias físicas do jogo tornaram-se itens de colecionador, procurados por fãs nostálgicos e entusiastas de jogos retrô ansiosos para reviver suas memórias de infância. Fóruns online e sites de fãs tornaram-se santuários digitais, dedicados a preservar o legado do jogo e compartilhar histórias de seu impacto em uma geração. Apesar de sua obscuridade, a influência do jogo ainda pode ser sentida nos jogos modernos. Sua mecânica de jogo simples, porém viciante, inspirou inúmeros outros títulos, e seu legado vive nos corações daqueles que se lembram de sua magia. Seção 7. Perdido e esquecido. O jogo está realmente perdido e esquecido? A resposta, como a maioria das coisas na vida, é complexa e cheia de nuances. Embora seja verdade que o jogo não goza mais da popularidade mainstream que antes, está longe de ser esquecido. O legado do jogo vive através de sua base de fãs dedicada, que continua a celebrar sua existência através de fanart, comunidades online e até mesmo tentativas de recriar o jogo, usando tecnologia moderna. Esses indivíduos apaixonados se recusam a deixar o jogo cair no esquecimento, garantindo que sua memória permaneça viva para as gerações futuras. Além disso, o impacto do jogo na indústria de jogos não pode ser exagerado. Ele abriu caminho para inúmeros outros títulos, inspirando desenvolvedores e moldando o futuro dos jogos. Sua influência pode ser vista na mecânica de jogo simples, porém viciante, de muitos jogos para celular modernos, provando que mesmo na obscuridade, seu legado perdura. Seção 8. Um legado lembrado. A história deste jogo esquecido é um lembrete pungente da natureza efêmera da fama e da marcha implacável do progresso tecnológico. É uma história de inovação, criatividade e o poder de uma experiência de jogo compartilhada. Embora o jogo possa ter desaparecido, sua memória permanece viva, apreciada por aqueles que experimentaram sua magia em primeira mão. Serve como um testemunho do poder de uma jogabilidade simples, porém envolvente, provando que você não precisa de gráficos de ponta ou histórias complexas para criar uma experiência de jogo verdadeiramente cativante. Então, da próxima vez que você ligar seu console ou inicializar seu PC para jogos, reserve um momento para se lembrar dos jogos esquecidos, os pioneiros da indústria de jogos que abriram caminho para as experiências imersivas que desfrutamos hoje. Suas histórias merecem ser contadas, seus legados lembrados e seu impacto no mundo dos jogos celebrado.